destacar o esporte com o Antônio Gabriel aqui no Bola Rolando. E a gente começa, claro, falando dessa expectativa aí da chegada do novo treinador rubro-negro. Boa noite, Antônio. Um abraço, Haroldo, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui no Bola Rolando. Chega hoje, aliás, daqui a pouco. A expectativa é que o Antônio Oliveira desembarque no Recife às 9 horas da noite de hoje, daqui a algumas horas, vindo direto de Lisboa, um voo direto da capital portuguesa, junto com mais 4 membros para compor a comissão técnica nova do esporte, agregando, né, a comissão técnica da casa. E o Antônio Oliveira, chegando aqui, ele assina contrato até o final da temporada 2025, até o final dessa temporada, com um gatilho de renovação automática em caso de classificação do esporte à Copa Sul-Americana de 2026. Então, expectativa é essa. E aí, chegando hoje à noite, amanhã, ele já se apresenta no CT em Paratibe. Antônio, a gente já debateu muito, né, sobre possibilidade de treinador, qual seria o nome, as possibilidades. É difícil você encontrar unanimidade, né, em termos de treinador de futebol, né, principalmente no futebol brasileiro. Talvez, se você trouxesse um Dorival Júnior, né, mas isso aí é outra história. O Corinthians é quem tem bala na agulha para contratar um Dorival que acabou de deixar a seleção brasileira. Mas dentro da realidade do esporte, talvez o Eduardo Batista se aproximasse de uma unanimidade. O que é que você está sentindo desse termômetro que é rede social, de tudo, sobre o nome do Antônio Oliveira? Primeiro porque é novamente um estrangeiro, é novamente português, e o esporte investe num treinador que tem altos e baixos na carreira, Antônio. Vamos lá, Haroldo. A gente até debateu um pouco sobre isso no assunto é futebol de hoje com o Alexandre. Ele fez essa pergunta mais ou menos: o que é que você sentiu da reação do torcedor do esporte? O termômetro mais rápido que a gente tem hoje é a rede social. Ele pode não ser fiel, porque tem só um escopo ali da torcida do esporte, não é toda a torcida do esporte. Mas o meu sentimento, a minha visão foi de 60-40, positivo, favorável à chegada do Antônio Oliveira. Então, uma leve maioria dos torcedores do esporte gostaram da contratação do Antônio Oliveira. E aí a gente coloca a seguinte perspectiva. O Antônio Oliveira, do meu ponto de vista, ele fez um bom trabalho no Brasil, com o Cuiabá, e um trabalho ok com o Atlético Paranaense. As outras passagens por Curitiba e por Corinthians não foram boas do Antônio Oliveira. Só que, ainda assim, é um treinador que, por onde trabalhou, ele mostrou uma capacidade de conseguir organizar principalmente o setor defensivo. E o esporte vem sofrendo muito em questão de defesa na Série A do Campeonato Brasileiro. É um time extremamente desequilibrado, né? Foi um dos motivos, inclusive, que o Pepa sofria com muitas críticas. O Sport oscilava muito dentro da mesma partida e defensivamente era um time desorganizado. Então, a característica do Antônio Oliveira é de montar times organizados. Isso a gente viu principalmente quando ele fez bons trabalhos, começando pelo sistema defensivo. Ele está há 1 ano sem trabalhar. O último trabalho foi o Corinthians, no mês de julho do ano passado, exatamente. Passou todo esse ano na Europa, junto com a família, mas buscando cursos, observando trabalhos de outros treinadores, e chega para essa nova oportunidade no futebol brasileiro. E eu digo até mais. Acho que o Antônio Oliveira precisa do esporte nesse momento. Porque ele precisa apagar o trabalho ruim, a imagem do trabalho ruim que ele fez com o Corinthians no ano passado, deixando inclusive o Corinthians dentro da zona do rebaixamento. O Antônio Oliveira foi demitido quando o Corinthians caiu para a 18ª posição da Série A. Então, ele vindo para o esporte é uma oportunidade para ele mudar um pouco essa imagem que ele deixou no futebol brasileiro. Bom, é claro que a contratação de um treinador junto com comissão técnica, se especula aí quanto o esporte está gastando com esse novo treinador? Haroldo, veja, em termos de valores, muita gente falou algo próximo a 600 mil reais, 550 mil reais. Essa informação é sempre muito guardada, né? Exato, é sempre muito guardado. Eu, particularmente, eu sempre tento ter muita cautela em relação a valor, porque a questão de salário é muito particular, né? Na verdade, eu até fiz essa pergunta, mas isso Mas tá dentro do patamar muito ao que o clube quer gastar e quanto o profissional quer receber. Tá dentro do patamar do Pepa. Eu tô te perguntando isso porque nós ouvimos informações, você deve ter apurado muito isso, de que tivemos treinadores que pediram na casa de 1,5 milhão. Sim, sim. Ramon Dias, por exemplo. O Sport, quando demitiu o Pepa, o nome 01 da lista do Sport era o Ramon Dias.
O Sport nem chegou a abrir negociação, nem chegou a sondar diretamente o Ramon. Procurou saber nos outros clubes em que ele trabalhou, Vasco, Corinthians, quanto ele ganhava. E era nessa casa de 1 milhão, 1,5 milhão. Então o Sport nem foi atrás. Esse mercado tá maluco, né? Exato. Odair Helman, outro nome que se ofereceu como caro. É só porque o time tá na primeira divisão e o cara quer ver a possibilidade de trabalhar num time de Série A e joga lá pra cima, né? Odair Helman é outro nome de um patamar salarial muito alto, até porque ele passou muito tempo na Arábia agora, comandando muitos times do Oriente Médio, lá se paga muito bem, se paga em dólar. Então, o Sport encontrou treinadores num patamar salarial muito alto. Isso acabou virando pauta, você tá certo. Agora, o Sport paga ao Antônio Oliveira e sua comissão técnica no mesmo patamar de valor que pagava ao Pepa no trabalho que ele vinha fazendo por aqui. Muito bem. Então não fugiu nesse sentido, né? O Antônio escala o time pro jogo contra o Cruzeiro ou vai ser o César Lucena? Essa é uma pergunta que, sinceramente, eu tô muito curioso pra saber a resposta. Porque, vamos lá, a gente já tá na quinta-feira. O jogo é domingo. Contando com o treino que teve hoje no CT, são 3 treinamentos até o jogo. O Antônio Oliveira se apresenta amanhã no CT. Se ele comandar os trabalhos, vai ser o treinamento de amanhã, de sábado e o jogo. Então, do meu ponto de vista, faz muito mais sentido, aí é opinião, não é informação, faz muito mais sentido você deixar o César para comandar o jogo do Cruzeiro. Ele já fez o trabalho da semana inteira. Então deixa o César Lucena assume como interino, faz jogo contra o Cruzeiro, e aí na semana seguinte, aí vem o Antônio Oliveira para fazer o trabalho, começar de fato o trabalho dele. Mas vamos ver o que a diretoria do esporte vai definir. Amanhã, provavelmente, a gente já vai ter a coletiva de apresentação do Antônio Oliveira, seja na Ilha do Retiro ou no CT, ele e toda a comissão técnica, e esse assunto, esse questionamento deve ser respondido pela própria diretoria de futebol. Mas do meu ponto de vista, opinião, não é informação, o César Lucena deve comandar o time contra o Cruzeiro no domingo. Antônio, uma pergunta que já deve ter sido feita várias vezes, mas é sempre bom a gente fazer aqui, né? Nesse Bola Rolando. É claro que no elenco rubro-negro você tem portugueses, né? Você tem lá o Sérgio Oliveira, você tem o João Silva e o Gonçalo Paciência. Essa vinda de um português agrada, sob o ponto de vista de você já ter portugueses no grupo? O esporte pensou isso também? Não, vamos trazer um técnico, um compatriota deles? Ou não é mais uma questão de mercado mesmo, você trazer novamente um português? Eu não acho que isso foi determinante, mas eu acho que isso foi um ponto positivo. Sabe aquela listinha que você faz de prós e contras? Eu acho que isso acabou caindo como um pró. Um português, a gente tem português no elenco, pode ajudar, na verdade, né? Essa questão da conexão com tudo. Até porque a gente tá falando de jogadores profissionais, né? Imaginar que Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência e João Silva perderiam o interesse de jogar no Brasil, no esporte que o Pepa foi demitido, seria uma atitude muito pequena, com todo respeito, da parte deles. E a gente tá vendo que eles continuam se dedicando, o Gonçalo Paciência tá se recuperando de lesão, o Sérgio Oliveira, inclusive, deve voltar nesse jogo contra o Cruzeiro, liberado pelo departamento médico, e o João Silva é titular absoluto da zaga do esporte. Todo mundo concorda com esse ponto de vista. Então, eu acho que não foi determinante. Tenho certeza que não foi determinante para a contratação do Antônio Oliveira o fato de existirem 3 portugueses no elenco. Mas foi algo que acabou contando, sem sombra de dúvidas. Muito bem, vamos falar das possibilidades de time, né? Porque nós já estamos com a semana avançando e o jogo é no domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, esse jogo contra o Cruzeiro. O Lucas Lima tá fora, né? Uhum. E aí? Eu acho que, em condições normais, o Sérgio Oliveira não voltaria como titular, porque ele perdeu aí 3 jogos. Mas sem o Lucas Lima, acredito que o Sérgio vai de frente. Então vamos pensar um time aqui: Kaique no gol, Hereda na direita, João Silva e Chico na zaga, e na esquerda Igor Cariús. Isso aí eu acho que não muda. No meio, Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira. Eu imagino que o meio campo do esporte vai ser esse, não vejo motivos para entrada de qualquer outro atleta. Pablo no comando de ataque, Barleta, Carlos Alberto ou Lenny Lobato. Eu coloco essas 2 opções porque eles vêm se alternando na titularidade, até em utilização mesmo, com a camisa do esporte. Mas, de fora, somente o Lucas Lima suspenso e o Gonçalo Paciência lesionado. Todos os jogadores estão à disposição, todos os outros. Então eu imagino que a configuração do time do esporte vai ser mais ou menos essa. Sem o Lucas Lima, quem faz a função do 10
é o Sérgio Oliveira. É o jogador que é mais criativo desse meio campo do Sport, mais técnico, o cara que realmente descobre espaços, que tem bom passe. Então, até por característica, a gente imagina que o Sérgio Oliveira deve ser o 10 do Sport. Agora, o Sport, Antônio, tá naquele estágio em que tenta se arrumar na defesa para não ficar tomando tantos gols. Isso. Mas também precisa ser um time propositivo, porque tá na Ilha do Retiro e tá naquela situação, não ganhou nenhum jogo, tem que atacar os seus adversários. Aliás, o Sport tem que atacar não só em casa como fora, porque se ele for imaginar fazer um jogo totalmente reativo, ficar jogando com linha baixa pra deixar o tempo passar e sair com 0-0, com 1-1, isso não vai servir mais pra nada, né? Um ponto não serve mais pra muita coisa. O Sport precisa ganhar jogo dentro da Série A. Mas a ideia é ter um time que seja propositivo dentro da Ilha do Retiro. Se o Sport conseguir converter o volume de jogo ofensivo que tem em chances, isso já vai ser um grande avanço. Porque a gente vê o Sport, jogando em casa principalmente, chegar ao ataque. A gente vê o time chegando ao ataque. A gente via contra o Bragantino, por exemplo. O Sport chegou ao ataque, o Sport trocou passos no campo ofensivo. Mas quando chega ali naquele último terço, nada sai. A gente vê que o Sport é o famoso arame liso, né? Não faz mal a ninguém. Fica só rodando a bola na área do adversário e não conclui em gol, não cria jogada, não envolve a defesa adversária, absolutamente nada. Então, se ofensivamente o Sport conseguir converter esses momentos de volume de jogo ofensivo em chances criadas, já vai ser um grande avanço. Agora, eu continuo achando que o caminho para o Sport se recuperar na Série A é organizando a defesa. Porque um clube feito o Sport, que é um clube que vai brigar na parte de baixo da tabela, não é menosprezando, a gente sabe disso. A Série A tá com nível altíssimo de investimento, não dá pra imaginar o Sport brigando com Flamengo, com Botafogo, com São Paulo. Não dá. A gente concorda com isso, todo mundo concorda. Então, pra brigar na parte de baixo da tabela, pra a princípio se salvar do rebaixamento, o Sport precisa ter uma defesa organizada, precisa ter uma defesa consistente, precisa parar de tomar gols. E o Sport vem tomando muitos gols. Transição defensiva do Sport é um pecado. Deixa muitos espaços. Contra o Fluminense a gente viu o Sport sair na frente do placar com o gol do Pablo, mas logo depois do gol, qualquer descida do Fluminense era uma chance clara. O Kaique França acabou sendo um dos melhores em campo, com defesas importantes, defesas difíceis. Então, organizar a defesa é o primeiro passo. Depois se pensa nesse time que tem que construir melhor as situações ofensivas. Muito bem. O Cruzeiro foi eliminado da Copa Sul-Americana, né? Uma campanha fraquíssima da Copa Sul-Americana. Inclusive, deu uma entrevista coletiva, pra mim, deplorável, logo depois, né? Ele disse que foi bom, porque a competição pro Cruzeiro não é a Sul-Americana, não. Tem que ser uma competição maior. Meu Deus do céu, né? E o Mushukruna... Isso. O Mushukruna se encarregou de tirar as possibilidades do Cruzeiro de classificação. Então o Cruzeiro foca tudo no Campeonato Brasileiro. Você vê, né? Como é a Copa Sul-Americana, né, Antônio? Quando você não ganha, fica ali no meio da tabela, diz, ganhei a Copa Sul-Americana, né? Ganhei uma vaga na Copa Sul-Americana, não cheguei na Libertadores, mas vou jogar a Sul-Americana. Aí é eliminado dessa forma, a Copa Sul-Americana a gente deixa não pra queria. lá. Quer dizer, é um discurso de quem... Isso não Você menino amarelo, né? Prêmio de consolação, né? Querendo dar prêmio de consolação. Não, essa competição aí a gente não queria. Para com isso. Mas agora, para ser o adversário do Sport no domingo, né? Nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, na 8ª rodada, o Cruzeiro vem, digamos, mais pressionado, porque a eliminação na Copa Sul-Americana pressiona no Campeonato Brasileiro. Você entende assim, Antônio? Também. E assim, pelo investimento que o Cruzeiro fez nessa temporada, se espera muito mais do que o Cruzeiro vem apresentando. É verdade que teve essa situação do Dudu agora, né? Que ele saiu do Cruzeiro e foi pro Atlético Mineiro, e o Dudu foi um dos grandes investimentos do Cruzeiro nessa janela de transferências. Mas foi o clube que... Acho que foi o clube que mais gastou no Brasil. Se não foi o clube que mais gastou, foi um dos que mais gastou. É uma das maiores folhas salariais do continente nesse momento, né? Você tem Gabigol, Fabrício Bruno, tantos outros jogadores que representam um alto custo salarial no Cruzeiro. O Pedrinho BH, né? Montou um time estrelado no Cruzeiro. Isso aí é indiscutível. O Gabigol ficou fora ontem porque estava com problema, Isso. Só que é um time que ainda não encaixou. Você tem muitas estrelas, você tem muita qualidade individual, mas você não tem um coletivo, de fato. E isso é algo que o Sport pode se aproveitar. Verdade que... Aí você vai dizer, poxa, Antônio, mas na última rodada o Cruzeiro venceu o Flamengo. É verdade, não tenha dúvida disso, né? Não pode se deixar de lado esse tipo de coisa. Você vencer, pra mim, a melhor equipe do país hoje, que é o Flamengo, junto com o Palmeiras, talvez. Mas
ainda assim, não é um Cruzeiro que deu provas suficientes nessa temporada de que vai viver a expectativa que se colocou nesse Cruzeiro, de investimento, de jogadores que chegaram. Mas se você tem, por exemplo, a volta de um Gabigol, pô, é um cara que a gente sabe que ele pode desequilibrar a partida sozinho. Mas quem tá voando lá é o Caio Jorge. Caio Jorge tá voando, né? Enfim, veja, né? Não tem Gabigol não, mas tem Caio Jorge. Talvez o Sport tenha que ter até um cuidado maior com o Caio Jorge, porque é um jogador que tá numa fase tem que ter. esplendorosa, né? Mas é isso que a gente tá falando. O Gabigol não tá bem não, tem Caio Jorge. Vê, o nível. Caio Jorge, o dia desse, tá na Juventus. Então, assim, é o nível do Cruzeiro, a profundidade de elenco do Cruzeiro é algo realmente espetacular e fora da curva dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas coletivo, de fato, ainda não tem. Muito bem. Para fechar aqui na reta final do noticiário do esporte aqui nesse Bola Rolando, Antônio, uma pergunta que fica sobre o futuro do esporte. Você traz um treinador, né, o Antônio Oliveira. Ele chega, já tem um elenco aí montado, um time formado. O esporte tem que esperar a janela de negociação novamente, né, para possibilidade de contratação, mas... Você acredita que o Antônio possa ainda fazer indicações? Sim. É mesmo? Sim. E o Sport ainda pensa em gastar para continuar com esse time aí? Vamos lá. Na sequência desse time no Campeonato Brasileiro? Daqui a 4 rodadas o Brasileirão vai parar. Por conta só vai até a rodada 12. Exatamente. Quando acabar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, vai vir uma intertemporada e uma janela de transferências. Então, o Antônio Oliveira chega num contexto muito favorável até para ele. Porque ele sabe que ele pode ter dificuldade nessas próximas 4 rodadas. E vai ter dificuldade. Mas ele sabe que depois ele vai ter uma janela e um período de treinamentos para colocar a ideia dele dentro de campo com os atletas. E o presidente do Sport, Yuri Romão, ontem, num podcast aqui no Recife, o podcast Léo Medrado e os Traíras, ele deu uma entrevista lá, ele disse que o Sport vai fazer investimento na janela de transferências no meio do ano. O presidente garantiu que isso vai acontecer. Se esses investimentos vão ser referentes à compra de direitos de atletas, se esses investimentos vão ser empréstimos onerosos, se esses investimentos, ele utilizou a palavra investimento para dizer que vai trazer jogador com custo ou sem custo, a gente não sabe. Mas contratações serão realizadas. E aqui a gente sabe, por acompanhar o esporte, os setores que o esporte precisa de reforço. Do meu ponto de vista, o esporte precisa de zagueiros. Acho que a zaga do esporte, com Chico e João Silva, tem dado conta do recado. Em alguns jogos sim, em outros jogos não. O esporte precisa de um zagueiro que encorpe mais o sistema defensivo. Pode ser o Rafael Thierry? Pode. Mas não dá pra depositar toda essa expectativa nele vindo de tanto tempo paralisado. Inclusive o Thierry pode voltar a ser relacionado nesse jogo contra o Cruzeiro domingo. Pra mim o esporte precisa de outro primeiro volante. O esporte só tem um volante com característica defensiva, que é o Rivera. No dia que o Rivera sair por lesão ou por suspensão, não tem mais ninguém que faça marcação no meio campo. Então precisa de um outro volante que de fato tenha essa característica de contenção. E o esporte precisa rever algumas peças do setor ofensivo. Isso daí eu acho que é a principal crítica à janela feita pelo esporte e à montagem do elenco. Porque grande parte dos mais de 60 milhões investidos na última janela de transferências no esporte foi em peças do setor ofensivo. Então, você tem aí Carlos Alberto, você tem Atêncio, você tem jogadores que a gente sabe que tem um certo potencial e alguns deles não viveram esse potencial todo. O principal caso é o do Carlos Alberto. Jogador que está sendo muito criticado com justiça pelo torcedor do esporte. A gente não vê boas atuações do Carlos Alberto. Só que para o setor ofensivo, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: mediante saída de um, o esporte traz outro. 2 peças, por exemplo, que não sei se continuam na Ilha do Retiro, nesse meio do ano. Di Plácido e Lene Lobato. Os contratos estão acabando agora no meio do ano, em julho e junho, respectivamente. O Di Plácido, até pela utilização, a gente imagina que ele não vai ter contrato renovado e retorna para o Lanús. Já a situação do Lene é um pouco diferente, porque ele entregou muito bem no começo do ano, mas não vem entregando agora na Série A. Mas esses 2 nomes saindo já aliviam um pouco mais a folha do esporte para trazer outras peças. Então, investimentos vão ser realizados. Imagino que o esporte vai buscar zagueiros, o esporte vai buscar atacantes para tentar trazer nomes que possam de fato resolver, tá? E deve buscar também peças para o meio campo. Qual o contexto das contratações? A gente só vai saber na janela. O jogador que eu esperava mais, né? É o Romarinho, né? Romarinho é outro que... não teve sequência, né? Veja, eu gosto do futebol do Romarinho. Eu acho que ele é um jogador que pode ajudar. Sendo muito sincero, eu acho que ele pode ajudar. Só que
ficou tão escanteado nesse ano que eu nem imagino que ele vai ter sequência, mesmo com a chegada do Antônio Oliveira. Então pode ser que o Sport arranje um empréstimo para ele, presta para a Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e aí já abre espaço na folha também. Então esse jogo pode acontecer. Atletas que não estão rendendo, que não estão sendo utilizados, podem ser emprestados, podem assinar uma rescisão amigável. Tudo isso está em perspectiva, para que o Sport abra espaço na folha para trazer novos atletas. Muito bem. E quem que você destaca aqui no Bola Rolando, Antônio? Rodrigo Atencio, meio argentino do Esporte Clube do Recife, falando sobre a preparação que foi feita durante essa semana, sob o comando do interino César Lucena, e expectativa para esse jogo contra o Cruzeiro. Sí, bueno, la lesión para mí fue un poco dura porque, bueno, venía jugando y estar muchos días apartado del grupo me costó, entrenar solo, también lo mental juega mucho. Y bueno, pero ahora que volví, al principio, las 2 primeras semanas me costó por el tema del ritmo, de los compañeros que venían jugando. Y ahora me siento mejor, con confianza. Y bueno, la verdad que el campeonato son todos partidos muy duros, sabemos lo que significa y bueno, ahora el partido que viene vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que queden los 3 puntos en casa. Sí, bueno, la semana es muy buena, estamos entrenando muy bien, la verdad que todo el grupo está comprometido, estamos todos juntos, sabemos la situación que estamos, así que bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar esto adelante. Tá, então, Rodrigo Atencio aqui no Bola Rolando, Haroldo. Tá certo, Antônio Gabriel, destaques do esporte pra você neste Bola Rolando.